Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, muito obrigada. Obrigada pela inspiração. Vocês lembram ontem a música que as meninas cantaram, os meninos, né, do louvor, cantaram antes da ministração? Eles cantaram a ministração todinha, sim ou não? Hoje foi a mesma coisa. Você vê o que é um louvor inspirado, né? É muito bom. Então, graça e paz, gente. Um bom dia para vocês. O primeiro dia da semana, as primeiras horas do dia, nós estamos aqui realmente dedicando ao Senhor. E como eu disse ontem, é impossível você tratar as coisas santas como santas para não ter de Deus uma recompensa, né? E eu, muito honrada de estar aqui. E eu tenho uma palavra no meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Por favor. Mateus, capítulo 26. Aleluia. Deus é bom e paga bem. Isso é profético. Diz assim, Mateus 26, 6, diz: ora, estando Jesus em Betânia, mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Verso 8, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Sabe, queridos, é bem interessante como a história se repete. Sempre vai ter gente que não está disposta a fazer nada. Só vai estar disposta a assistir o que os outros estão prontos para fazer e criticar. Não é assim? Porque tem gente que ele está assim só para assistir. E aqueles que estavam assistindo, aquela mulher se derramando, eles estão, tudo que eles conseguem pensar é em desperdício. Dá para pensar numa coisa dessa? Mas que desperdício é esse? Né? É interessante, gente, como tem gente que tem uma mentalidade medíocre no que diz respeito a um derramar para Jesus, para o reino de Deus. E eu vou dizer algo para você. A sua obediência não precisa fazer sentido para ninguém. Amém? Não precisa, queridos, a sua fé não precisa fazer sentido para ninguém. Aquela mulher está fazendo algo ali, que só ela e Jesus entendem aquele momento. Porque vai existir coisas na nossa vida, queridos, que é entre nós e Jesus. E não importa quantos críticos estejam do lado, sabe? E esses momentos em que Deus te pede para derramar algo, né? Muitos estão querendo economizar. Mas sabe, se você conversar com qualquer pessoa que entende de aumento, de multiplicação, né? Como é o tempo que vocês estão vivendo e vão viver numa grande escala esse ano, porque Deus está largando os passos de vocês. E eu creio mesmo nesse tempo de aumento, de rompimento, de multiplicação, de frutificação, eu creio nisso. Entende? Se você for conversar com quem entende, o pastor Cleone, ele ministra muito nessa área também de prosperidade, eu gosto de ouvi-lo. E se você sentar para conversar com esse povo que entende de aumento, as pessoas sempre vão lhe dizer algo. Você não tem aumento economizando, você tem aumento investindo. E aquela mulher estava investindo, mas quem está olhando criticamente olha para dizer assim: era melhor economizar. A minha pergunta é: você acha mesmo que você vai aumentar economizando? Ou investindo? Porque investimento exige ousadia. Né? Que gente medíocre não é ousado. Vive na média, não é assim? Mas sabe de uma coisa? Geralmente, eu sei que aqui está se tratando de algo que ela está derramando ali, precioso demais. Mas tem gente, querido, que se economiza em relacionamentos, se economiza em tantas coisas, sabe? E geralmente essas pessoas que gostam muito de economizar as suas vidas,
Tem gente que é econômica até num aperto de mão. Você vai apertar a mão, ele coloca só a ponta dos dedos. E pessoas que gostam de se economizar, se você for conversar com elas, elas sempre vão estar dando isso para você. Olha, não se entrega tanto a isso. Olha, para que esse exagero, tantos dias na igreja? Né? Ah, mas para que isso tudo? Né? Ah, mas por que você vai investir de novo nesse relacionamento? Você já tomou na cara. Ah, mas por que você vai... Isso sempre está com essa ideia de economia. Sabe de uma coisa, querido? De que você não precisa mais gerar expectativa acerca de alguma coisa. Mas por que você vai tentar novamente? E eu vou dizer uma coisa. Se derrame naquilo que faz sentido para você e Deus. Aleluia. Ainda que não faça sentido para ninguém. Você precisa realmente se derramar naquilo que faz sentido para você. E Maria entendeu esse algo, sabe? Rapaz, eu preciso investir neste relacionamento, né? E a gente tem que se alinhar com o que Deus nos chamou para ser e fazer, queridos, esse tempo. Eu gosto de dizer isso. Tem pessoas que você olha, que tem um potencial em depósito, sabe? Mas não conseguem ser uma potência. Você conhece alguém assim? Você olha e diz, meu Deus, que potencial. Mas eles não conseguem ser uma potência, sabe por quê? Porque estão sempre se economizando em tudo. Nunca vivem a vida pela metade. Nunca estão prontos a derramar-se, sabe? Na coisa certa, a investir na coisa certa, paralisadas. Muitas delas porque um dia se doaram tanto numa causa e foram decepcionadas. E eu pergunto para você, você já imaginou se José tivesse essa mentalidade? Porque José passou pela casa de Potifar, sabe, queridos? E quando ele passou lá, ele fez o melhor que ele podia. Rapaz, ele foi tão bom, ao ponto de Potifar dizer, rapaz, é tudo teu, você manda em tudo. E de repente ele foi caluniado, de repente ele mentiu a respeito dele, de repente ele estava num nível aonde ele desceu, porque foi tão bom que não reconhecerá ao ponto de caluniá-lo. E imagine você se ele tivesse essa mentalidade, rapaz, eu já dei o meu melhor um dia, eu não vou cair nessa outra vez não. Amado, tem tanta gente desigrejado, porque se decepcionaram com alguém, mas nunca Jesus vai te decepcionar. Pessoas podem mentir ao seu respeito, pessoas podem te caluniar, mas sabe de uma coisa? Você não vive pelo que dizem, você vive pelo que você é. E José continuou dando o seu melhor naquela prisão. Sabe por quê, querido? Porque ele entendia que não era o povo que definia quem ele era. Quem tem te definido? Aleluia! E a gente precisa se apropriar da graça e dizer exatamente isso, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não superar o que você perdeu ou o que fizeram com você, você nunca vai poder saber o que Deus pode fazer com aquilo que restou. Aleluia. Ah, Rosana, eu me doei tanto nessa causa, me doei tanto para a igreja, só restou isso. Então pega o resto e lance sobre ele. Aleluia, e você vai ver o que Deus pode fazer com os restos. Oh, aleluia. Amém. Porque querida, a gente precisa entender, sabe? Olha, nunca houve, né? Um dia o Judivan estava fazendo uma pesquisa e ele dizendo para mim, ele disse, minha filha, você sabe que a gente não tem as duas orelhas iguais? Você tem duas orelhas, pois uma é diferente da outra. Ninguém tem o que você tem, ninguém tem o teu DNA, ninguém tem as suas pupilas, ninguém tem a mesma voz que você, ninguém tem nada igual a você. Ou seja, Deus fez você e jogou a forma fora. Você é simplesmente único. Olha, tem coisas que só você sabe fazer do jeito que você faz. Ninguém nunca vai dar essa risada do pastor Cleone, nunca. Não tem cearense que imite. E tem uma unção nisso.
Aleluia. Tem uma unção nisso. Vocês estão entendendo isso? Então a gente precisa entender, queridos, que Deus nos fez único. E você não pode deixar que aquilo que só existe em você, espíritos de Eliabe, te parem. Porque é um espírito que está rondando as igrejas. Sabe aquele espírito de Eliabe? Rosana, quem foi Eliabe? Aquele irmão de Davi. Que Davi chegou lá para entregar um lanchinho para eles. E eles simplesmente chegaram e Davi perguntou: ei, o que é que esse incircunciso mesmo, esse sem aliança, está confrontando aí o exército de Deus vivo? Todo ousado, sabe essas ousadias que se levantam em nós e de repente um irmão levanta e diz assim: quem você está pensando que é? Volte para a sua insignificância. Porque foi isso que Eliabe fez. Você está aqui fazendo o quê, rapaz? Volta para tuas ovelhinhas. Em outras palavras, reduza-se a sua insignificância. E hoje em dia tem se levantado irmãos assim, aonde você está ousado, crendo numa coisa: eu vou dar tudo para o Senhor, eu vou me doar. E a pessoa olha e diz: você não sabe onde você está entrando. E eu vou lhe dizer uma coisa para você: você está entrando numa boa causa. Aleluia, amém. E aí quando chega no verso 9, Jesus, os discípulos dizem assim: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Deixa eu te dar um conselho hoje, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Não deixe que gente sem visão determine para onde você vai canalizar o que você tem. Eu não sei se quando você se converteu, você ouviu isso. Ei, vai levar o dízimo para o pastor? Quem já ouviu isso? Você vai deixar a gente sem visão determinar o que você vai fazer, ou você vai ser bíblico? Amém? Escute por dentro. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: o testemunho interior é poderoso. Quando você é guiado pelo Espírito, você vai manter o profético ativo na sua vida. O profético causa o teu futuro, norteia a tua vida. O diabo, ele pode até imitar o espetacular, mas o testemunho interior ele não imita, porque ele não tem acesso. Olha o poder que é você ser guiado pelo Espírito, de Deus inclinar você, de dizer assim: libere isso, dê isso. Meu Deus do céu. Olha o testemunho que o pastor Cleone deu. Uma inspiração. Queridos, quando o Espírito Santo vai te dar uma inspiração, Jesus disse aí, o Espírito Santo vai ser te dado para te anunciar as coisas que hão de vir. Ou seja, quando ele te dá uma instrução, é que ele está te anunciando o teu futuro. E como eu disse ontem, a oferta é uma cápsula que contém teu futuro dentro. Então quando ele deu aquela instrução, ele estava simplesmente antecipando as 12 vezes que ia vir. Mas cabia a ele decidir liberar aquilo ou não. Aleluia. Amém. 12 vezes. E a gente precisa entender, sabe, que o testemunho interior vai fazer você ser muito mais rápido do que o diabo. Você sempre vai andar um passo à frente do diabo. Glória a Deus. E aí a gente precisa, queridos. Kátia estava falando aqui do joystick. Sabe de uma coisa? Você viu o que ela disse? Dê o seu joystick na mão de Deus. Tem gente que está dando o controle da sua vida na mão de outros. De determinar para onde você vai canalizar o seu melhor. São pessoas que vai determinar ou o Espírito Santo? Amém? E sabe, nós só temos uma vida, queridos. Não viva ela pela metade. Lá em Hebreus, no capítulo 9, né? Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Deixa eu te dizer, você não vai morrer e voltar para outra vida, não. A Bíblia diz que você só tem o direito de viver uma vez. Morrer uma vez e depois vem o juízo. Então faça com que essa vida que Deus te deu valha a pena. Canalize o que você tem de melhor para o lugar certo. Acerte o alvo da sua existência. Aleluia.
Amém, gente? E aí a gente precisa entender que a gente precisa dar tudo de nós, porque nós não vamos morrer sem existir. Tem muita gente que está passando pela vida e morrendo sem existir. Isso não é o seu caso. Diga, não é meu caso. Você vai viver sua vida, amém? E aqui quando chega no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz assim: mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você vê aqui Jesus se diferenciando dos pobres? Olha o que ele diz: pobre sempre vai ter, mas a mim, ou seja, ele saiu da categoria. Essa história de dizer pobrezinho nasceu em Belém, essa música foi inspirada no inferno pelo demônio Mor. Aleluia. E Jesus disse: não, pobre vocês vão ter sempre, eu não. Aleluia. 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 Mas a mim nem sempre me tendes. Querido, deixa eu te dizer, se Jesus não vê o seu melhor, não é pobre que vai ver. Nunca se engane. Amém? Amém mesmo? E aí no verso 12, Jesus diz assim: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu o quê, gente? Para o quê? Quem entende aqui que não era só um óleo derramado, era uma parceria que aquela mulher estava fazendo com o que Deus estava começando a fazer na terra. Queridos, tem oferta que você traz para manter o corpo de Cristo, para manter a igreja. Não é só um dinheiro. Nunca entenda isso como algo natural. Eu coloquei ali minha oferta. Sabe, ontem Judivan estava dizendo, tem gente que dá oferta sem dar dízimo. Mas deixa eu te dizer, dar oferta sem dar dízimo é dar oferta de um dinheiro roubado. A semente é bichada. Porque o que santifica é os 10%. Então você dá os 10%. Então dos 90% você tira uma oferta santa. Porque assim como a primícia é santa, santo também é todo o restante da massa. É por isso que você consegue com os 90 fazer o que você não faz com os 100. Por quê? Porque os 90 é santo. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, ela estava fazendo uma parceria com o que Deus estava querendo fazer na terra. Jesus disse: gente, isso não só se trata de um relacionamento, porque ela entrou aqui nesse jantar. Isso aqui é para o meu sepultamento. Ou seja, queridos, sabe, por isso que não fazia sentido para ninguém. Por quê? Porque Deus quer você olhando para o que Ele quer fazer no mundo. Deus quer você olhando para o que Ele quer fazer em Recife. Deus quer você olhando para o que Ele quer fazer em Campo Grande. Deus quer você olhando para o que Ele quer fazer em Olinda, no Nordeste, no Brasil. Se você olhar em direção ao que Deus está olhando. Aleluia. E essa mulher, ela conseguiu perceber isso, né? Rapaz, ela estava pronta para o céu tocar na terra por intermédio dela. Eu quero perguntar para você, o que você está pronto para deixar Deus tocar na terra por teu intermédio? Porque, querido, como eu disse ontem, essa logo dessa camisa, ide por todo lugar, você acha mesmo que se vai de todo jeito? Ou vai exigir um investimento? O que você está pronto para deixar, né, que essa unção toque todo lugar? O que nós estamos prontos para pegar junto com uma visão de Deus aqui na terra? Gente, olha, eu sei que tem gente que pensa que ser crente é só passar aquela ideia de ser pessoas boazinhas no mundo. É aquela pessoa que não fura fila, que não dança colado.
é crente, é aquela pessoa que não bebe. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Ser crente é ser aquela pessoa onde você vai despertar a curiosidade de pessoas, de olhar para você e dizer assim: o que te faz se desgastar nessa causa chamada Reino de Deus? O que faz você investir seus recursos nessa visão? O que faz você bancar aluno no Rema? Deixa eu te dizer, pessoas que não têm Jesus têm que te questionar sobre a tua doação. Ou você está passando despercebido? Que silêncio. Aleluia. A gente precisa ser questionado. O que faz você usar recursos ilimitados a favor dessa causa chamada Jesus? O que faz você gastar sua energia nesse departamento? O que faz você ser tão criativo na mídia dessa igreja? O que te move? Uma vez me perguntaram: por que você deixou 23 anos de profissão? 23 anos trabalhando como fisioterapeuta. E eu, sabe, queridos, eu vou te dizer, tem uma causa que nos move. O que faz você viajar todo final de semana? Nunca estar presente nos aniversários dos seus filhos, dos seus netos? O que te faz? Aleluia. O que te faz? Se doar, o que te faz? Investir 12 anos num prédio que foi pego e está aqui, e todo ano que eu venho tem uma reforma, e todo ano. O que faz você? O que faz você se mover? Uau! Oh, aleluia! O que te faz? Querido, o que te move com relação ao reino de Deus? Eu estava dizendo para o pastor Cristiano, antes de começar a ministração, ali na sala, tomando um cafezinho, né? Que eu criei meus filhos dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, mãe: o melhor lugar de criar menino é na igreja. Para com essa bobagem. Ai, meu filho estuda de manhã, não vou para o culto à noite, porque o bichinho estuda de manhã. Querido, deixa eu te dizer, quem disse que menino que dorme pouco morre? Deixa eu te dizer, o que mata é pecado. Um dia eu recebi um telefonema de uma diretora lá em Maceió, meus filhos pequenos. Eu era diretora do Rema, segunda, quarta e sexta, terça e quinta estava na igreja, domingo de manhã e de noite, porque eu era diretora do Rema. Meu marido era do diaconato, ele era o tesoureiro da igreja na época. A gente estava envolvido com 1001 coisas dentro da igreja. Eu era fisioterapeuta, passava o dia trabalhando. E sabe, eu simplesmente, onde eu estava, meus filhos tinham que estar comigo. E às vezes terminava um Rema, tinha uma reunião, tinha uma coisa para organizar, tinha outra, saía tarde e eles estudavam pela manhã. E meu filho dormiu na carteira. E a diretora ligou para mim, toda abusada: ô mãe, carteira, é a carteira escolar, banca escolar. Engraçado, a gente é do Nordeste, mas ainda tem que traduzir, né? Então, a banca escolar. Ele simplesmente deitou e dormiu. E a diretora ligou para mim toda abusada: ô mãe, porque ela foi perguntar para Arthur: por que você não dormiu ontem de noite? Ele disse: é porque eu cheguei tarde da igreja. Aí ela me ligou: mãe, que igreja é essa? Que a senhora chega com uma criança tarde sabendo que o menino estuda de manhã. Rapaz, abusada, viu? Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele pode até ter dormido na banca, mas eu nunca fui buscar ele numa boca de fumo. Aleluia. Nunca fui num bar buscar meu filho, nem vou. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente dava tudo de si.
para o reino de Deus. E como o pastor Cleone disse, às vezes você quer só os resultados, mas você não sabe os bastidores. Aleluia. Mas é impossível, a forma como a gente lida com o Senhor determina o que a gente recebe dele. Não é assim. E essa mulher estava se associando com Jesus, né? Abundantemente, sem economias. Diga para a pessoa que está do seu lado: viva a versão completa de quem Deus te chamou para ser. Diga para ele: pare de viver pela metade. Pare de se economizar. Aleluia, se derrame. A gente é tão fácil a gente cantar aqui: eu te entrego tudo. Será mesmo, querido? Eu te entrego tudo. Lindo. Aleluia. Sabe, um dia uma pessoa chegou para mim, nós estávamos pastoreando uma igreja, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu quero que você me treine, porque eu me vejo uma professora do Rema como você é. Eu disse: ok. E aí, num domingo pela manhã, a gente teve um culto tão glorioso, né? E simplesmente, às vezes eu acho que Deus, Ele tem uma recompensa para quem vem de manhã. Você venceu a cama, venceu aquela vontade de permanecer deitado. Aí Deus diz: vou recompensar. A praia, né? Venceu. Diga: venci. E aí, eu estava naquele culto. Queridos, pense num culto bom para quem queria ser treinado. E eu procurei aquela pessoa e ela não estava lá. E quando eu fui procurar, sabe o que ela me disse? Ah, Rossana, eu trabalho a semana inteira. Olha, eu tinha tanta roupa suja. Querida, eu vou dizer uma coisa. Se uma roupa suja te tira de um culto, você não está pronto para nada. Acorde mais cedo e lava a roupa. Aleluia. Porque tem gente que é assim: eu quero ser treinado, mas não está pronto a liberar tudo. Quer viver pela metade, vivendo de migalhas. Não tem como, queridos. E aí, simplesmente, a gente precisa entender, sabe? Nós servimos a um Deus abundante, sim ou não? E por que você se economiza tanto? E aí a gente precisa, né? Viver e investir mesmo, né? Porque, queridos, olha, se você investir no que Deus quer fazer esse ano, nesse bairro, na sua cidade, Deus mesmo vai garantir que nada te falte. Amém? Ele mesmo vai garantir, nada vai te faltar. Faça essa oração: Senhor, eu não quero saber o que o Senhor quer fazer, só não me deixe fora. Aleluia. Amém. Sabe que se você quiser se associar com o Senhor e investir no que Ele está para fazer, nesse ido por todo lugar, Deus mesmo vai garantir que nada na sua vida seja desperdiçado. Ontem eu estava dando um conselho para uma pessoa e eu dizendo: procura o pastor da igreja, diga para ele que está disponível, né? O que você gosta de fazer? Diga para o pastor. Você tem habilidade com criança? Diga para ele: pastor, me envolva no departamento. Porque ela estava reclamando de algumas coisas, né? Eu sempre digo isso, querido. Olha, tem gente, como eu disse, que não está pronto para fazer nada, só está pronto para criticar. E eu vou te dizer uma coisa: se você achar algum problema na igreja, o problema é teu, não foi você que achou. Aleluia. 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 Porque tem gente que não está pronto para achar e resolver. Está pronto para encontrar problema e lançar para quem quer se derramar de todo e criticar. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: se você achar algum problema aqui, o problema é seu.
Então, quando a gente se associa com Deus, com o que Ele está para fazer, Deus vai garantir que as pessoas certas te vejam. Você sabia? Ainda que você esteja fazendo nos bastidores. Sabe, se você investir no que Deus está para fazer, Deus vai fazer com que pessoas entendam o dom que há em você. Você crê? Se você investir no que Deus está para fazer, Deus vai simplesmente, queridos, garantir que pessoas certas se aproximem de você e que as erradas caiam fora. Meu Deus do céu. Deus vai garantir que você seja protegido. Deus vai garantir que seu coração seja restaurado. Mas sabe de uma coisa? Traga tudo de você. Já que é para Ele, dê o seu melhor. Aleluia. Sabe, o pastor Cleone estava dizendo, você já deu alguma coisa que lhe causou dor? Eu quero lhe perguntar de novo e não precisa me responder. Pergunte para você mesmo. Porque um dia eu lembrei de um dia que Deus falou comigo para dar um carro, né? E eu disse assim, Senhor, eu só tenho um. Na hora eu ouvi, eu também só tinha um filho. Eu não tinha vários filhos para escolher. Deixa eu ver qual é o que eu vou dar. Só tinha um, mas eu dei tudo o que eu era. Não era nem o que eu tinha, era o que eu era. Meu Deus do céu. Invista seus caminhos no caminho do Senhor, queridos. Invista suas palavras nas palavras de Deus. Invista a postura do seu coração na postura do coração de Deus. Sabe de uma coisa? Ele vai multiplicar o que você é. Deus tem multiplicação para você. Deus tem avanço para você. Sabe, Deus tem aumento para você. Deus tem frutificação para você. Faça uma parceria com Deus e ajude Deus a tocar na terra através de você. Seja o ponto de contato. Meu Deus do céu. Diga, Pai, eu quero ser esse ponto de contato entre o céu e a terra. Diga, eu quero ser esse ponto de contato entre o céu e a terra. Queridos, tem muita gente aqui para ser alcançado. Da tua consagração está dependendo a vida de muita gente. Você sabia disso? A gente precisa escolher o lado, queridos. Você sabe que escolher entre o bem e o mal é fácil? É fácil. O que é mal, você já olha e diz, não presta, eu fico com o bom ou com o bem. Não é assim? E escolher entre o bom e o melhor, não é difícil? É. Porque sabe de uma coisa? Quando eu estava trabalhando como fisioterapeuta, era bom. Todo dia 5 meu salário caía na conta. Era bom ou era ruim? Bom. O trabalhador não é digno do seu salário? Sim ou não? Era bom. Mas um dia o Senhor falou comigo, seu tempo de fisioterapeuta acabou. Deus estava querendo me mostrar algo melhor. E eu tive que escolher entre o bom e o melhor. E se eu tivesse escolhido sobre o bom, era lícito. Estava tudo certo. Eu estava dentro de uma clínica trabalhando até hoje. Entende isso? Nada de errado. Não era pecado. Mas eu não estaria aqui renovando a sua mente. A Rosana mais estaria outra pessoa. Mas eu não vou dar o lugar que é meu a ninguém. Eu não vou oferecer nas mãos de outra pessoa o que Deus me chamou para ser. Você seja o que Ele chamou você para ser, que eu vou ser o que Ele me chamou para ser. Mas eu tive escolhas que para fazer, como você também tem as suas. Aleluia. Lá em Deuteronômio 30:19, o Senhor diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Diga, a minha vida é feita de escolhas e não de oportunidades. Porque tem gente que Deus não tive oportunidade. Sim, não é oportunidade, é o que você escolhe. Aleluia. Porque se você escolher certo, as portas de oportunidade virão.
Graças a Deus. Amém, queridos? Então a gente precisa entender, sabe, queridos, que nós precisamos deixar que Deus seja o nosso planejador, que Ele seja o nosso provedor, que Ele seja aquele que norteia mesmo a nossa vida, que Ele seja aquele, sabe, que defina. Nós viemos para essa terra, queridos, com um propósito, né? A gente precisa honrar nosso destino, amados. Aleluia. E aí, no verso 13 do capítulo 26 de Mateus, deixa eu te dizer o que Jesus continua falando sobre essa mulher. Diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho por todo o mundo. Qual é a visão do pastor Cleano, do pastor Cristiano? Ide por todo? Ok. E Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Aonde é que é para ser pregado o evangelho? Em todo lugar. Então essa visão, antes de ser dele, é do céu. Não é algo, querido, exclusivo da igreja Campo Grande de Recife. É para todo crente. E Jesus disse: onde for pregado em todo mundo esse evangelho, será também contado o que essa mulher fez para memória sua. O que é isso, Rosana? Quando a história da sua vida for contada, ela não vai ser contada a partir do que você não fez. O que seus filhos vão falar de você? O que seus netos vão falar de você? Ei, deixa eu te dizer, o céu não se impressiona com quem não faz nada. Tudo que vai ser falado a respeito de Rosana é a partir do que eu fiz. Aleluia. Tem um homem que ele como é o nome dele, Judivan? Aquele que diz assim: é melhor feito do que perfeito. Érico Rocha, né? Que ele vende esses cursos, esses negócios aí. Ele diz assim: é melhor feito do que perfeito. Sabe, queridos, quando a história da minha vida for contada pelos meus filhos, pelos meus netos, vai ser a partir do que eu fiz. Ou for mal feito, mas eu fiz. Mas quem não faz nada, não tem nada para contar. E Deus não fez você para passar por essa vida e simplesmente não deixar um registro para os seus netos, nem para seus filhos. Queridos, você precisa viver de tal forma que seus netos queiram ter uma foto sua na sala, muito bem tirada, para passar por você jogando beijinho pelo futuro que você deixou para eles. Porque o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. O homem de bem deixa, o homem de bem deixa, o homem de bem deixa. Construa alguma coisa. A raciona dessa vida não se leva a nada. Ei, a Bíblia não diz que é para levar, é para deixar. Deixe algo para os filhos dos seus filhos. Deixe uma história, deixe um legado, deixe uma herança. Mas sabe de uma coisa, querido? Deixe que falem de você. E que não falem que você foi um covarde, um frouxo, que não fez nada da vida. Aleluia. Deixem que abra a boca e diga: deu o melhor. Como diz aqui no Nordeste, foi arrochado mesmo no que fez. Desbravou. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, querido, deixa que seja caro. Se for para fazer para o Senhor, deixe que lhe custe algo mesmo. Deixe. Porque afinal de contas Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que a gente pode dar ao Senhor se Ele não já nos deu primeiro? Sabe, às vezes é vergonhoso, né? Essa história de honra ao Senhor. Porque às vezes o povo pensa que honra, que Ele dá uma caneca com o nome paizão. Eu quero lhe honrar, uma caneca. Faça isso com o seu pastor, não.
Uma igreja desse tamanho dá uma caneca para o pastor. Eu quero lhe honrar. Vá tomar banho. Isso é honra que se dê a ninguém. O povo está confundindo o que é honra. Aleluia. Para honrar a Deus, queridos, a gente honra com o nosso melhor. Se é para honrar o reino de Deus, é com o nosso melhor. Aleluia. Se é para fazer para Ele, é o nosso melhor. É a nossa melhor roupa, é o nosso melhor sapato. Aleluia. Tem gente que o melhor que tem é guardado. Sabe? Eu vou guardar este perfume para um dia especial. Se o seu dia especial não for o culto, você está todo errado. Aleluia. Aleluia. Esse sapato é para ir para um casamento. Onde é que um casamento é mais importante do que um culto a Deus? Até nessas coisas a gente vê o que a gente está disposto a se desgastar. Queridos, em que você tem se deixado desgastar? Medite nisso. Aleluia. Amém. E aí, simplesmente a gente precisa entender que a gente tem que deixar a nossa história ecoar. Mas eu quero que você pegue isso hoje de manhã. A minha história não vai ser contada a partir daquilo que eu não faço. A minha história vai ser contada a partir do que eu fiz. Mesmo que ninguém tenha gostado. Mesmo que ninguém tenha concordado com o que eu fiz, entende? É exatamente problema. Né? E aí a gente precisa entender, né, que a gente não precisa, sabe, querido, estar toda hora tentando se economizar. Eu não vou me envolver nisso não, que eu vou me economizar de decepções. Eu vou me economizar disso, eu vou me economizar. Rapaz, se lance, se joga. Como diz o jovem, se joga. Querido, quem nunca teve uma decepção? Você acha que pastor Cleone, pastor Judivan, pastor Cristiano, pastor Técio com Ana nunca tiveram uma decepção na vida? Hein? Eles estão onde eles estão porque eles nunca se decepcionaram. É assim? Não, querido. Eles estão porque eles não deixaram que aquilo que decepcionou eles paralisassem eles. Porque Jesus não nos deve nada. Aleluia. 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 Aí às vezes as pessoas, sabe, chegam numa igreja como... Querido, você sabe o tanto de coisa que tem para fazer numa igreja desse tamanho? Não vou não, Rossana, me envolver, porque eu já me envolvi no departamento, olha, eu me decepcionei. Sério, querido? Você é muito frouxo. É muito sensível. Aleluia. Amém. A gente precisa entender, sabe, queridos, como a gente tem influenciado as pessoas. Rossana, mas eu não tenho esse chamado não que vocês têm. Sério. Depois, quando chegar em casa, leia Lucas 7. Lucas, em 7, está falando exatamente da história dessa mulher. Quando ele termina, me parece que é no versículo 50, salvo engano. Ele começa Lucas 8. Quando começa Lucas 8, não está mudando o assunto, não. Porque quando muda o capítulo da Bíblia, não quer dizer que mudou o assunto. A Bíblia foi feita como um livro, queridos. Capítulo e versículo foi colocado para a gente se encontrar melhor na Bíblia. Mas não quer dizer que uma coisa está desligada da outra. É um contexto, amém? Então, quando Lucas termina, porque eu estou lendo Mateus, mas quando Lucas termina de falar da história dessa mulher, em Lucas capítulo 7, imediatamente ele começa Lucas 8, dizendo, sabe o quê? Dizendo assim, aconteceu depois disto. Disto o quê? Daquela mulher ter se derramado aos pés de Jesus. Os discípulos não gostaram, quem estava perto, né? Simão, né? Não gostou com os discípulos. E simplesmente depois disso, a Bíblia diz, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Diga comigo, em todo lugar. Diga, indo a todo lugar. Pregando e anunciando o evangelho do reino. Os 12 iam com ele. E as mulheres, quem influenciou aquelas mulheres a investir no reino, para Jesus ir a todo lugar? Aquela mulher que não era pregadora, não era
profeta, não era pastora, não era evangelista. Ela só queria se derramar para dar o exemplo que o melhor dela era para ele. Porque ali estava um bálsamo que as mulheres compravam com alto preço para usarem no dia do casamento. Era um direito dela guardar para o amado dela. Mas o que é que homem na minha vida pode ter direito que Jesus não tenha primeiro? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Não é uma questão de chamado nos 5 dons do ministério. É uma questão, queridos, o que é que eu tenho influenciado para o reino de Deus? Oh, glória a Deus. Aleluia. Diga, uma simples mulher influenciou muitas mulheres para bancar o ministério de Jesus. O que você tem feito? Aleluia. Não barateie a sua existência. Amém? Se ofereça como um sacrifício vivo, queridos. Não guarda partes de você que Deus quer usar nesse tempo tão glorioso. Queridos, vocês estão fazendo 12 anos. Como a gente tem dito, é uma nova etapa. Mas é algo que vai vir sobre você. Não só sobre a igreja, organismo, mas você é a igreja. Sabe, o que vai acontecer nessa igreja vai invadir seus negócios, sua casa, sua família, seus filhos, seus netos. Acredite, seus filhos vão ser muito melhor do que você. Meu Deus do céu. Amém? Pense como investidor, quando você for investir no reino de Deus. Não pense como alguém que está só querendo economizar. Não, pense como um investidor. Eu vou investir pesado. Eu vou investir minhas finanças, eu vou investir minha confiança na bondade e na fidelidade da palavra de Deus. Invista sua confiança nele. Amém? Invista quem ele chamou, o seu dom, o seu talento, sua obediência. Não deixe mais que seja pela metade. Queridos, nós estamos num bom tempo para você recalcular sua rota. Início de ano. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: honre seu destino profético. Aleluia. 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 Eu estava um dia pregando e eu dei esse exemplo. Não estava pregando essa mensagem, mas eu dei esse exemplo. Sabe, eu não sei se você já fez pipoca, mas geralmente quando a gente faz pipoca tem uns milhos que ficam duros, que a gente chama de mururu na Paraíba. É um milho que eles decidem não pipocar. Deus fez o milho da pipoca, querido, para estourar, para explodir, para romper de dentro para fora. Mas tem uns grãos que não reagem ao calor, não reagem ao óleo, decidem ficar rígidos. Você conhece crente rígido? Com cara de prejuízo, não gosta de nada, tudo tem um pitaco para dar. Aquele crente rígido, mentalidade, mas ele está ali duro, rígido. Conhece alguém assim? Eu quero que você se exploda. Se exploda. Reaja ao calor da unção. Reaja, 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 querido. Reaja ao óleo, reaja ao calor. Diga: eu vou pipocar. Eu vou viver de dentro para fora. Eu vou ser quem Deus me chamou para ser. Eu vou dar tudo de mim. Aleluia! Teve algo que Jesus conquistou para você. Agarra isso. Aleluia! Amém! Eu vou encerrar com esse versículo, Filipenses capítulo 3, verso 12. Aleluia! Deus é bom.
Filipenses 3,12 diz assim, não, Paulo falando, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Diga, eu fui conquistado por Cristo. Em outras palavras, Ele me agarrou e agora eu preciso agarrar aquilo pelo qual Ele me agarrou. Oh, meu Deus! E sabe, eu gosto, tem um versículo de Paulo, lá em 1 Coríntios, que ele diz assim, sabe, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. 3 coisas que bebê faz, criança espiritual. A forma como você pensa, como você fala e como você sente. Isso determina o nível espiritual que você está. Eu não sei o que você tem falado, o que você tem pensado e o que você tem sentido. Sabe? Mas isso determina o nível espiritual que nós estamos. Mas Paulo diz assim, sabe de uma coisa? Eu cheguei a ser homem e desisti das coisas próprias de menino. O que ele está dizendo? Eu precisei me posicionar. Eu precisei deixar comportamentos infantis, o falar, o pensar e o sentir. Eu precisei deixar de lado, eu precisei abandonar para eu ser um homem de Deus. Querido, foi Paulo que disse isso. Se Paulo precisou, que dirá nós? Deixar coisas infantis, você entende isso? Largar. Tem gente que não deixa, tem gente que se justifica. É porque eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não, a Bíblia não está pedindo para você se justificar do seu comportamento infantil. A Bíblia está pedindo para você deixar. Larga isso. Avança para o que Deus tem para você. Amém? E aí é o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, rapaz, eu não obtive a perfeição, mas sabe de uma coisa? Eu prossigo, diga, eu vou prosseguir. Aí ele diz, verso 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Tem algo diante de você em 2025, querido. Tem algo diante de você, para você perseguir. Aleluia. E no verso 14 ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Faça desse ano o ano em que você vai perseguir aquilo pelo qual Cristo conquistou para você ser. Diga, rapaz, eu vou perseguir, eu vou dar o meu melhor, eu vou me desgastar, eu vou me investir, eu vou ser melhor naquilo que eu faço. Se você é um pregador, não seja só mais um, honre o povo que lhe escuta. Com a sua melhor versão, a sua melhor mensagem, a sua melhor entrega, a sua melhor oração, o seu melhor estudo. Aleluia, aleluia. Se é para ofertar, oferta o seu melhor, não o troco, porque Deus não é digno de restos. Aleluia, aleluia. Se é para servir, querido, sirva no horário, com a melhor roupa que você tiver. Pode ter só uma camisa, mas é lavada e bem passada. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Se é para fazer um verbo desse no seu lar, que o povo chega lá, pode ser 2 cômodos, encontre uma parede limpa, não riscada por criança, porque você não está aqui para celebrar a pobreza. Pode não ter dinheiro para comprar uma tinta, passe um cal, mas o chão é batido, mas sabe de uma coisa? É limpo. Aleluia, aleluia. Se é para Ele, queridos, faça o melhor. Se derrame, entregue tudo, independente do que digam. Aleluia, 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 aleluia.